O ideal é que você pratique conversação todos os dias, tá? Enquanto você não praticar, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade e aí você vai entrar para aquele grupo de pessoas que até conseguem entender inglês, mas não conseguem falar, tá? Porque se vocês não sabem, a gente tem 4 habilidades no inglês, são 4 habilidades, tá? A gente tem a escuta, a leitura, a escrita e a fala. A escrita e a fala são habilidades que você só consegue desenvolver na prática, tá? A escuta você desenvolve de uma forma mais passiva, a leitura também, mas quando a gente fala de escrita e fala, são algo que são coisas que você precisa fazer ativamente no inglês. Então, por isso que você precisa praticar, tá? Bom, então agora vamos lá, vamos para o que interessa. Eu já quero aqui falar que se você não tem ninguém para praticar conversação, você pode praticar conversação sozinho, tá? Porque eu sei que muitas pessoas falam assim, ai, mas o meu problema é que eu não tenho ninguém para praticar conversação, teacher. Aí, por isso que eu acho que eu não vou conseguir aprender inglês. Mas é aí que você se engana. Inclusive, quando eu estava aprendendo inglês, tá? Eu não tive absolutamente ninguém para praticar conversação comigo. Sim, eu fiz tudo sozinha, seguindo as dicas que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, é possível, sim, praticar a conversação em inglês sozinho, se você não tem ninguém, tá? Ah, mas é claro, se você tiver alguém para praticar, ótimo, show de bola, melhor ainda. Mas se não tiver, isso não significa que você vai deixar de praticar a conversação, tá? Porque, como eu falei, a fala é uma habilidade que só se desenvolve na prática. Se você não praticar inglês, se você não praticar conversação, você não vai conseguir ficar fluente, tá? Então, agora eu vou dar dicas aqui para vocês conseguirem praticar conversação sozinhos, tá? Do jeito certo, mesmo que você não tenha ninguém para falar com você, beleza? Então, como é que você vai fazer para praticar a conversação sozinho ou sozinha, tá? A gente tem 2 formas aqui de fazer isso. Ou você vai fazer com imersão ou de maneira independente. Como assim, teacher? Calma lá que eu já vou explicar, tá? Vamos então aqui primeiro entender como é que a gente pratica a conversação com imersão. Antes de tudo, se você não sabe o que é imersão, imersão nada mais é do que você entrar em contato com o inglês, tá? Você consumir conteúdos em inglês. Então, seja você assistir filmes, assistir séries, assistir vídeos, ouvir música, consumir conteúdos que são em inglês, tá? Isso também é uma coisa que eu recomendo, desde ali mais ou menos do nível pré-intermediário, você já pode fazer essa imersão também todos os dias. E uma coisa que acaba acontecendo é você associar a imersão com a prática de conversação, tá? Que é uma das formas que você tem de praticar conversação. Ah, mas teacher, como assim? Como é que eu vou fazer isso na prática? Ó, vejam só. Imagina, né, que você está lá assistindo seu filme, sua série, ou até mesmo seus vídeos em inglês, né? Por exemplo, vamos supor que você está assistindo um vídeo no YouTube, né? Lembrando que imersão, tá? Vocês vão fazer só com conteúdos que vocês realmente gostem de consumir, para que fique legal, tá? Então tem que ser um filme que você gosta, uma série que você gosta, um vídeo sobre o assunto do seu interesse, tá bom? Vocês têm essa liberdade aqui para procurar o que vocês quiserem quando vocês estão praticando conversação, tá? Quando vocês estiverem fazendo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir em voz alta os diálogos que acontecem. Então, quando você está lá assistindo a sua série, o seu filme, não tem toda uma história acontecendo? Não tem toda uma narrativa sendo construída lá? As pessoas não estão conversando? Então, quando você estiver lá assistindo, você vai pausar e você vai tentar repetir o que eles falaram. Você vai tentar construir um diálogo, meio que fosse imitando, né, os atores que estão lá na série, meio que colocando ali no seu dia a dia. Então, você vai pausar ali e vai praticar repetindo em voz alta. Ah, mas eu tenho que repetir em voz alta? Sim, tem que repetir em voz alta, senão você não vai conseguir treinar a sua pronúncia, tá bom? Aí você pode estar se perguntando assim, ah, teacher, mas então quer dizer que eu vou ter que ficar lá pausando minha série para ficar repetindo coisa em inglês? Será que eu não vou parecer um doido, uma doida? Gente, isso funciona, tá? Isso era o que eu fazia quando eu estava tentando aprender inglês e eu não tinha simplesmente ninguém para praticar a conversação. Essa é uma das formas que vocês podem fazer. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático de como essa dinâmica funciona. Olha só, vamos supor que você está assistindo um vídeo em inglês de uma entrevista. Sabe aquelas entrevistas que eles fazem com artistas, com pessoas que são famosas? Sei lá, vocês podem estar assistindo um desses, tá? É só um exemplo. Então, vamos supor que você está assistindo uma entrevista e, de repente, a entrevistadora fala assim, What do you do for a living? E aí a entrevistada lá, né, a artista fala assim, I'm an actress now. Então, olha só, quando ela faz essa pergunta aqui, por exemplo, essa é uma pergunta muito comum no dia a dia, que é o seguinte, o que você faz, né, no sentido de trabalho? Como é que você leva a vida? Então, a gente tem essa pergunta que é, What do you do for a living?
Então, quando você escuta isso, e vamos supor que nesse momento você tá lá assistindo seu filme, sua série. Aliás, filme e série não, gente, sorry. O seu vídeo lá aqui da entrevista, né? Vamos supor que você está assistindo um vídeo da entrevista. Nesse momento, quando você dá um pause e você repete isso em voz alta, o que você pode fazer? Olha só, aqui eu coloquei esse exemplo, né? Nesse caso, vamos supor que você tá lá e você escuta eles falar isso aqui, ó. A pessoa tá lá fazendo a entrevista com o artista, aí ela fala assim, what do you do for a living? Aí a pessoa responde assim, I'm an actress now. Né? Então, se você estiver assistindo legendado, vai ficar mais fácil, né? Se você é iniciante na imersão, para você entender. Você vai simplesmente pausar aquilo ali e aí você vai ver assim, ó, bom, ela fez essa pergunta aqui, what do you do for a living? Então você vai simular como se alguém tivesse te fazendo essa pergunta, entendeu? Como é que você responderia se alguém tivesse feito para você essa pergunta aqui, ó, what do you do for a living, tá? Nesse caso aqui, olha só, você já vai praticar a fala do inglês de forma ativa, porque você vai ter que, se você não sabe, você vai ter que pesquisar, por exemplo, como falar sua profissão em inglês, sobre como falar um pouquinho mais sobre como você faz de uma forma detalhada, né? Aqui no caso eu coloquei esse exemplo no qual a pessoa responde assim: I'm an actress now. Significa o quê? Eu sou uma atriz agora. Então, vamos supor que ela estava fazendo uma transição de carreira, alguma coisa assim. Então, olha só, já dá para você parar isso aqui e falar assim: beleza, o que eu responderia se me perguntassem what do you do for a living? Aí você vai pausar, vai pesquisar, né, se você não sabe, e vai simplesmente treinar. Então alguém me pergunta assim, ó, agora, tá vendo como é importante você também fazer imersão e praticar conversação junto? Porque agora você sabe que essa pergunta, what do you do for a living? A pessoa perguntando o que eu faço, beleza. Aí você já treina para responder, vamos supor que eu tô lá assistindo, aí eu falei assim, não, beleza, vou pausar aqui, vou imaginar que alguém tá me perguntando, what do you do for a living? Aí I'm an English teacher, eu sou uma professora de inglês. Então tá vendo, ó, eu meio que simulo que alguém tá me fazendo perguntas, e vou eu mesmo respondendo, entendeu? Como se eu estivesse realmente ali recriando uma cena que seja minha. A mesma coisa vocês vão fazer quando vocês estiverem, por exemplo, assistindo a série de vocês, o filme de vocês, alguém de repente faz uma pergunta super interessante do dia a dia, vocês pausam e tentam responder como se outra pessoa tivesse te perguntado isso, porque isso também é uma forma de treinar inglês. Você acaba se preparando para caso essa situação realmente aconteça, né, na sua vida, porque uma hora ou outra vai acontecer, gente. Uma hora ou outra você vai falar inglês com alguém, mesmo que você pratique conversação sozinho, tá? Essa hora vai chegar, eu te garanto. Então já é bom vocês irem treinando dessa forma, tá? Esse aqui é um jeito que eu coloquei para vocês de praticar conversação sozinho.